Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Sejam bem-vindos ao 12 em Campo deste dia 1º de maio, feriadão. E a gente começa falando aqui sobre a reapresentação do Corinthians, que aconteceu na manhã desta quinta-feira, e também sobre o zagueiro Gustavo Henrique, que passará por uma cirurgia, tá? Então, mais um problema aí para o técnico Dorival Júnior, que já não tem o Rodrigo Garro, ainda por mais 20 e poucos dias aí, até o início de junho, né, para a gente ser mais otimista. O Rodrigo Garro voltando, o Memphis segue em tratamento do trauma que sofreu, dos 2 traumas que sofreu na perna direita, no jogo contra o Flamengo. E ontem, o Gustavo Henrique não foi relacionado para a partida contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. O clube havia informado que ele ficou fora por um controle de carga, tá? Por isso que ele não foi relacionado. O Gustavo tem realmente umas questões físicas que precisam de controle. Então, para preservar o jogador contra o Novo Horizontino, né, preserva o jogador ali e usa contra o Internacional no final de semana. Mas não. O Corinthians divulgou há pouco uma nota, né, oficial no seu site, confirmando que o zagueiro Gustavo Henrique passará por uma cirurgia de hérnia inguinal, tá? Vou explicar direitinho aqui para vocês como funciona isso e o que disse o clube. Deixa eu só abrir aqui. O zagueiro Gustavo Henrique passará por um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira. Aliás, amanhã, também conhecido como dia 2, para tratamento de uma hérnia inguinal. O defensor do Timão jogou a reta final do Campeonato Paulista e o início do Campeonato Brasileiro com dores e seguiu tratando diariamente com o departamento médico. Só que a piora do quadro levou o atleta ao procedimento que foi, claro, alinhado com o departamento médico do clube, que tem como coordenação, como supervisão, né, como direção a doutora Ana Carolina Ramos e Corte. Bom, a hernia inguinal é o seguinte: o tempo, em geral, é uma cirurgia rápida, tá? Mas, em geral, a maioria dos pacientes, isso falando do convencional, a maioria desses pacientes leva em torno de 1 a 2 semanas, tá? Para voltar a uma atividade relativamente normal. A recuperação completa, e aí incluindo atividades físicas mais intensas, que é o caso de um atleta, pode variar de 4 a 6 semanas. Então a gente está falando aí de 1 mês e meio aproximadamente, né? Dependendo também do tipo de cirurgia, pode ser feita a cirurgia aberta, como também aquela laparoscópica, né? Que através de uma incisão ali, coloca-se uma câmerazinha e faz-se a cirurgia por ali. Ela é bem menos invasiva, né? Invade, evidentemente, mas ela é muito menos traumática, né? Não tem aquele corte propriamente dito. É um furinho ali, coloca-se a câmera, é uma microcâmera ali através de um tubinho e faz, né, a videolaparoscopia. Ou então, dependendo do caso, como falei, a cirurgia tem que ser aberta. Então vamos aguardar, não sei ainda qual o tipo de procedimento que o Gustavo Henrique terá que fazer, mas temos, claro, um problema a mais para o Dorival Júnior. O Gustavo Henrique vinha sendo titular absoluto, tinha conquistado a posição novamente, e agora tem esse problema. Ele que já vinha, né, sofrendo, no início do ano também teve uma parada por questões de lesão e agora terá que passar. Bom, e para o Dorival? O André Ramalho provavelmente volte ao time titular. Agora fica aquela dúvida entre Kaká e Félix Torres. O Félix vem sendo muito criticado pela torcida, né, por ter falhado em algumas partidas, e perdeu-se, né, um pouco daquela confiança que o torcedor tinha no Félix. O Kaká ontem formou essa dupla com o André Ramalho. Então a tendência para o jogo contra o Internacional é que o Dorival até mantenha, né, esse time com André Ramalho e Kaká na defesa. É o mais provável.
evidentemente, ele pode sacar o Kaká e voltar ao Félix Torres, ou formar Torres e Kaká, não sei, a gente não sabe ainda. A delegação voltou de madrugada, né, voltou de ônibus para São Paulo, e pela manhã mesmo fez um treinamento lá no CT Dr. Joaquim Grava. Como sempre, os atletas que atuaram 45 minutos ou mais ficaram na parte interna do CT fazendo um trabalho regenerativo, né, massagens, naquela parte mais leve, né, só recuperando mesmo o desgaste do jogo de ontem. Quem atuou 45 quem atuou menos de 45 minutos ou não atuou, esses sim já realizaram as primeiras atividades, o primeiro treino, o primeiro trabalho para o jogo contra o Internacional. Os jogadores agora à tarde descansam, amanhã fazem o último treino antes deste jogo que acontece na Neoquímica Arena, sábado às 6h30 da tarde. E aí a gente fica naquela dúvida, né? Ainda hoje não dá para se usar todos, mas hoje o Dorival acho que até usou basicamente todo mundo, né? Porque os considerados reservas ontem jogaram mais de 45 minutos, o Dorival só mexeu no time a partir dos 15 do segundo tempo, então quem começou ontem, os 11 que começaram ontem, esses não participam do treino, não participaram do treino no período da manhã. Quem ficou no banco, aí a gente pode falar de todos os titulares, basicamente, né, à exceção do Memphis e do Garro, que já estavam fora, e do Gustavo agora, que passará pela cirurgia. Então, todos os considerados titulares, ou titulares até então, esses fizeram já esse trabalho com o Dorival Júnior e sua comissão técnica no período da manhã, fizeram um trabalho de enfrentamento, posse de bola, pressão pós-perda também, foi um trabalho tático, tá? Então, o Dorival segue trabalhando já bastante, trabalhando de forma bastante intensa para preparar esse time aí. Claro que a gente fica na expectativa em saber se Dorival Júnior vai com todos os seus titulares contra o Internacional. Será que ele mantém aquele esquema que usou contra o Novo Horizontino, um 4-1-4-1, né, que foi basicamente a formação? Todos esperavam, inclusive eu, esperava o losango, que é o 4-4-2 tradicional, né, que o Ramon usou muito, e o Dorival também gosta muito, mas ontem ele acabou, como falamos, surpreendendo a todos com aquela escalação. Então foi num 4-1-4-1, deu certo, o time não tomou gols. Então ele já tem um pouquinho mais de tempo, tem hoje para treinar, tem amanhã para treinar. E o jogo no sábado, lá na Neoquímica Arena. Jogo importante para o Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa voltar a vencer para pontuar e, claro, ir para a parte de cima da tabela, né? O Corinthians caiu um pouquinho aí na classificação geral em função desses últimos resultados. Então vamos aguardar e às 8 da noite eu tenho uma live, um compromisso marcado, assumido com vocês aqui, para a gente discutir, bater um papo legal sobre tudo o que aconteceu no Timão nesta quinta-feira, dia do trabalho, feriadaço. Tá curtindo o dia aí? Aproveite, mas me encontre às 8 da noite aqui no 12 em Campo. Se inscreva no canal, deixe seu like e a gente se vê mais tarde. Abraço, tchau!